Fala, querido do meu canal, hoje estamos aqui para mais um react aí de One Punch Man e hoje vamos trazer o episódio 8 da terceira temporada, acreditando, crendo que vai ser um episódio melhor, com qualidade melhor, mas com zero expectativa. Mas é isso, se você gostar, se inscreve no canal, deixa o like, esse react aqui direto de Attack on Titan, de One Punch Man, de Gachakuta também, e dentre outros aí que vai sair também. Então se inscreve, deixa o seu like para não perder nenhum react e vamos que vamos pro react. O cara falou, tipo assim, você é aquele super rápido que vai derrotar a gente num segundo. Exatamente o que eu falei. Ele é classe S, né? Não tem condições de ser um monstro aí. Oh. Exatamente. Conto Ninja. Título do episódio. Ah, esses dois aí estão desde a segunda temporada. Ó! Pelo menos a apresentação aí, ó, foi legal. Gostei. Light Speed Flash. Nossa, cortou ele falando, já cortou pra ele... Aí, ó. Homem-Aranha? Assim, a direção não tá legal, né? Mas não tá tão ruim não. Pelo menos não achei não. Mas eu... pelos cortes que estão dando assim, dá a impressão que estão cortando a luta do mangá, tá ligado? Teria mais detalhes se fosse com orçamento legal. O maluco é rápido, hein? Assim, gente, não tá... Tá sendo um dos melhorzinhos, tá, filho? Ah, critica agora o One Punch Man agora, filho. Animação nível hard. Gente, será que vai entregar mais alguma coisa? Eu achei que já bateu no teto já, tá ligado? Ó, ó. Dentro do que o anime entregou até agora,
Melhor animação, melhor episódio disparado, olha isso. Tá maneiro, tá? Tô curtindo agora. Mas ainda acho que se tivesse outro estúdio aí ia fazer essa luta aí absurda. Pô, se eles estão fazendo, legal. Skills. Todo mundo. O maluco é sinistro. Mas já foi todo mundo, só sobrou ele agora. Eu não entendo nada desse bagulho da vila dele, 44, Golden, não sei o que lá. Só entendi que eles estão perseguindo ele. Ele tava lá no exame lá e tal. É uma rixa, só sei que é uma rixa de ninja. Segunda vez que ele pergunta isso, a velocidade máxima. E ela se segurando. O cara se garante. Nossa, esse take aí de lado, horrível. Dragão, filho. 2 dragão. Ah, gente, papo reto, tá legal, cara. Dá pra passar, pô, dá pra passar. Não tá melhor das animações, melhor coisa do mundo, mas, pô, em comparação ao que já teve... Tipo, algumas cenas, alguns cortes, assim, estáticos, né? De um movimento para outro, mas... Tipo assim, esse corte aí, ele tava no ar e cortou pra ele lá embaixo. Olha isso. Horrível. Parece até que cortaram um pedaço da luta, da conversa, do diálogo. Tá ligado? Isso é horrível isso. Mas... pelo menos ainda deu pra dar uma curtidinha ali da luta. Foi legal. Ele tá
Tá faltando uma trilha sonora legal também, né? Uma luta assim. Que isso? Chute Light Speed. Parece aquela sequência de chute que a gente manda no The King of Fight aí da vida. No Tekken. Caralho, o maluco é brabo, hein? Usou um golpe só pra pegar os dois. Mas era exatamente você que eles queriam. O cara tá chorando, irmão. Caraca, fez matar a pessoa, né? Porque eles eram pessoas que se transformaram em monstro, mas ainda era uma consciência humana, lembranças humanas, experiências humanas. Treinar mais. Essa cena foi muito engraçada. O que faltou? Treinar mais. E saiu andando. Foi engraçado. Era pra ser aura, mas foi engraçado. Tatakai.
esse moleque tem quantos anos? Já falou? Isso aí. Gerente intermediário. Tá, aí. Ameaça demônio. Eu não consegui tirar a fantasia de pássaro e virei um. Eu gosto dos heróis classe S e eles não tem pena de matar monstro não, filho. Não tem aquele papo de transformar um monstro em bem, não. É um robô, né? É a cara do robô. É o Jiraiya, pô. Sapo. Menor é brabo, tá? É o rei da tecnologia, é o Tony Stark criança. Ele se protegendo do fogo com o guarda-chuva foi ótimo. Eita, parece um cavaleiro. Esse aí tem cara de brabão, tá?
Esse momento que os menores deixam esse cachorro brigando e mete o pé, sai correndo. E é uma pessoa na armadura? Não, né? É uma máquina controlada à distância mesmo. Soco cachorrinho selvagem. Alô. É isso, galera. Finalizamos aí mais um episódio de One Punch Man. Cara, teve várias cenas ali que deu pra ver claramente que eles não quiseram fazer a cena, que foi cortado, tá ligado? Detalhes que são importantes na animação, que deixa ela mais bonita, deixa um contexto, deixa você imergir melhor na luta ali, nas sensações, tá ligado? Os diálogos, pra mim, como fica dando esses cortes assim, sem sentido, acaba atrapalhando a minha imersão. Eu, sei lá, me senti ali com o personagem. Mesmo o Lightspeed Flash ali, eu não consigo imergir e achar o cara brabão, mas eu curti a luta pra caramba, não consigo me apegar tanto ao personagem, mas eu curti a luta, cara, achei que foi melhor, pra mim, melhor episódio de One Punch Man, mesmo com várias coisas ruins ali, né, na direção, nos cortes, algumas animações travadas, algumas coisas meio estáticas, meio feio, mas teve várias coisas legais, cara, pro orçamento, porque tem entregado, achei várias coisas muito bacanas, depois se divertir um pouquinho. Cara, pra mim, melhor episódio de One Punch Man. Me diz aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, então é isso. Tamo junto. Valeu!